Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória. O motivo de alegria poder estar aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Muito obrigado pelo carinho. Nós estamos aqui ao vivo, mais um Bom Dia Espírito Santo, na tua casa, na tua família. Que Deus abençoe, uma boa terça-feira, uma terça-feira de bênção, uma terça-feira de vitória, em nome do Senhor Jesus. Esse Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel e é poderoso para operar sinais maravilha. Eu louvo e agradeço ao Senhor por esta oportunidade, nesta manhã, poder estar diante do Senhor. Que Deus te abençoe, Josi Marques. Que Deus te abençoe. Deus abençoe Ronaldo Santos. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Nós temos que agradecer, irmãos, pelo ar que nós respiramos. Nós temos que agradecer quando logo de manhã nós levantamos. Agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que coisas melhores virão sobre as nossas vidas. Deus é maravilhoso. Bom dia, dona Silvana. Bom dia. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que hoje, né, terça-feira, às 19h30, nós temos um grande culto, né? O culto do lenço ungido, algo sobrenatural tem acontecido aí no meio do povo. Quero desejar um bom dia a cada um de vocês que estão entrando. Que Deus abençoe. Obrigado por vocês sempre estar aí compartilhando e nos ajudando aí a divulgar a palavra do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é fiel e é poderoso para operar sinais maravilha, né? Hoje é um dia, parece estar um dia chuvoso, mas é bênção de Deus, né, dona Silvana? Amém. Deus, ele é maravilhoso, Ele é fiel e Ele é poderoso para operar grandes milagres e grandes maravilhas. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando. Você que foi trabalhar, você que está chegando no trabalho, você ainda que vai começar a trabalhar. São exatamente 7h11 da manhã, 7h11 da manhã. Que Deus abençoe aí, né, a Laine Diber aí do bairro do Espírito, a Bruna, Mônica e Paulo. Deus abençoe para a glória e a honra do Senhor. Esse Deus é o Deus de sinais, o Deus, irmãos, que tem operado grandes maravilhas. Irmãos, eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, no capítulo 6 de João. Eu estava aqui olhando, meditando, essa palavra tão maravilhosa, quando fala a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é algo sobrenatural. Irmãos, é algo sobrenatural. Como Deus, Ele manifesta, como Deus, Ele mostra o poder dEle. Como Jesus mostrava e até hoje mostra o poder. Isso é incrível, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E nós podemos contemplar e ver essas maravilhas do Senhor. Eu quero agradecer você que já está nos acompanhando nesta manhã. Obrigado por você compartilhar e nós chegar até outras pessoas. Andresa de Iracemápolis, pessoas de outro estado nos acompanhando, Piauí, Paraná, Minas Gerais, Bahia. Que Deus abençoe. Pessoas de outros países, né, como a França, que sempre nos acompanha, a Ana Paula Baggio, e também de Portugal, a Fabiane Andrade. Que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, não importa a distância, onde vocês estiverem, o importante é que o Espírito Santo de Deus é que nos conduz, né? Na verdade, no caminho da verdade. Isso é maravilhoso, né, Bareta? Deus tem manifestado o poder dele em nossos meios. Isso é muito bom. Fala, dona Silvana. A Ângela está falando assim, pastor Damião, vamos orar pela família do Zelão. Ele faleceu. Faleceu o Zelão? Glória a Deus, né? Vamos orar, né? Vamos clamar então, né, dona Silvana? Amém. Vamos clamar que Deus coloca as mãos, né? Cuida, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem que é o Zelão, dona Silvana? Zelão, da perninha. Ah, ele estava bem, né? Faz tempo. Nossa. Não é que Deus, sentimentos, né? Dá nossos sentimentos aí, toda a família, que Deus abençoe e cuide da família e consola, né? Isso que eu falo, irmãos, a gente tem que estar sempre firme, né? Constantemente, nós temos que estar na presença de Deus. Nós não sabemos o dia da manhã, né? Então aí temos que estar diante do Senhor, né? A gente olha, vê essas pessoas partindo, né, irmãos? E muitas das vezes as pessoas ficam tristes, mas não.
eles estão encontrando com Jesus, né? Uma fala, mas Jesus vai voltar? Esses que partiram, irmão, Jesus já voltou para eles. Entendeu? Nós estamos vivendo aí os últimos tempos. Então aí temos que firmar cada dia mais diante de Deus, né? Mas é doloroso, né? Você perder as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama. Mas eu acho que não é uma perca, é uma ganha, igual Paulo falou. A minha morte é um ganho. Por quê? Se nós morremos em Cristo, se nós morremos em Cristo Jesus, nós seremos salvos, né? Isso é muito importante. Nós poder estar diante da presença de Deus, né? Porque a gente faz tanto plano, né, irmãos? Não é proibido fazer planos. Mas nós fazemos tanto planos, mas nós esquecemos. Se Jesus não querer, né? Quantas pessoas que já foi o ano passado, este ano, mas nós estamos aqui. Eu falo, nós somos um sobrevivente ainda, porque o Senhor tem ainda aperfeiçoado aí a obra em cada vida de cada um. Então nós temos que dar valor em cada minuto. Nós temos que valorizar, irmãos, poder ir na casa de Deus, adorar, glorificar o nome do Senhor, né? Porque nós olhamos e nós pensamos, nós ficamos tristes, porque nós somos humanos. Mas aqueles que morrem, Paulo fala, é ganho, porque está nos braços do Senhor Jesus. Aqueles que servem fielmente, né? Mas ninguém quer perder alguém nessa terra, né? As pessoas amam. Mas tem um momento que o Senhor, né? Ele vai recolher, tem um momento. Todos nós temos o nosso momento, né, meu Silvana? Eu vou ter o meu momento, a Silvana vai ter o dela, todo mundo vai ter, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a Bíblia fala quanto isso, nós preparamos diante de Deus. Amém? Gostaria, irmãos, de falar aqui sobre a multiplicação dos pães, que eu estava meditando, né? Como Jesus, ele é maravilhoso, ele sempre fez algo mais, né? Jesus, ele nunca fez algo igual ou algo menos, não. Jesus sempre faz algo mais. Jesus sempre nos mostrou que a vida com ele é algo tremendo, é algo poderoso. A vida com Jesus, irmãos, não tem nem palavra. Porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é poderoso. E nós cremos no poder da palavra. Quando você crê no poder da palavra, você começa a viver as maravilhas de Deus sobre a tua vida. E você sabia que você, nesse ano 2023, você pode viver a multiplicação do Senhor, multiplicação espiritual. Deus vai agir sobre a tua casa, sobre a tua família. Quero agradecer você que está compartilhando, marcando alguém, que Deus venha te abençoar, em nome do Senhor Jesus, para a glória ao Senhor. Deus, mano, estamos quase com 40 pessoas. Glória a Deus. No capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos, a narração de João é essa. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar, da Galileia, que é de Tibériades. E grande multidão o seguiam, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. As pessoas viam os sinais que Jesus operava. Por que, irmãos, tem que ter os milagres hoje? Muitas pessoas falam, não, nós temos que pregar salvação. A salvação já vem quando você aceita Jesus. Se você permitir, você permanecer, será salvo. Mas as pessoas querem os sinais. Porque Jesus falou, aonde Jesus está, os sinais acontecem, irmãos. A igreja onde você está tem que ter os sinais do Senhor. Por quê? O Senhor, ele operava os sinais. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não parou de operar milagre. Jesus não parou de operar sinais. E eu estava meditando nessa palavra aqui, quando o povo ele viu Jesus, onde Jesus estava, irmãos, milagres constantemente aconteciam. E que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas porém não deixarei vocês órfãos. Voltarei, né? Voltarei em breve, Deus vai voltar, mas no momento dele, mas porém, ele deixou o Espírito Santo conosco. Então, aonde Jesus está, o dia de hoje, onde Jesus está, os milagres acontecem. E as pessoas creem. Eu achei muito interessante esse verso 2, capítulo 6 de João, verso 2. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Irmãos, Jesus tinha momentos de conversa com os discípulos. Eu achei muito interessante isso aqui. Ele tinha aquele momento de diálogo, né? Hoje as pessoas não têm mais diálogo. Você sabia que tem pessoas que eles perdem a bênção porque eles não têm diálogo, dona Silvana? Você sabia? Porque quando você está em algum lugar, você cita alguma coisa, e aquela coisa, muitas das vezes, as pessoas que estão ali em volta,
ela tem até a possibilidade de te ajudar ou te abençoar, mas muitas das vezes as pessoas não falam, por falta de diálogo na família. Quero falar muito sobre a família também. Quando o marido ou a mulher não se conversa muito, irmãos, eles acabam perdendo algumas oportunidades. Porque quando nós temos um diálogo, nós conversamos, nós conseguimos alcançar coisas maiores ainda em nossas vidas. Você consegue alcançar coisas maiores sobre a tua vida. Mas, porém, quando você está o quê? Tendo um diálogo, quando você fala, né? Eu falo assim que eu nunca perco a oportunidade. A turma fala que evangelista é evangelista, né? E a turma fala que eu sou um evangelista. Aonde eu estou, irmão, eu tenho diálogo. Aonde eu chego, tem gente que não tem essa facilidade, né? Tem pessoas que ela chega no lugar, ela permanece mais quieta, né? Ela não consegue ter um diálogo aberto, né? E eu já não, irmãos, eu tenho essa facilidade. Em qualquer lugar que eu chego, pode estar todo mundo quieto. Em qualquer lugar que eu chego, eu começo a ter esse diálogo e começo ali a ter a oportunidade de deixar o Espírito Santo me usar para que eu possa enxergar os sinais e as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu estou sobre aquele lugar, eu começo o quê? Eu começo ali, né? Eu começo a ouvir, né? Ouvir a voz do Espírito Santo e começo a pregar e falar deste amor. E quando eu estava lendo aqui, que eu achei muito interessante, que Jesus ele senta para falar com os discípulos. Jesus tinha um momento de comunhão. Jesus tinha um momento, irmão. Jesus fazia milagre, fazia maravilhas, fazia multiplicação dos pães, dos peixes. Mas ele tinha um momento de diálogo com os discípulos. E este momento em nossas vidas, muitas das vezes, falta na vida de algumas pessoas. Um momento de sentar, ter um diálogo, conversar. E isso muitas das vezes tem destruído casamentos, tem destruído, irmão, pessoas, porque ainda falta, né? Ainda falta isso, né? Glória a Deus. O meu filho falou para o pastor domingo na Ebenezer que ele toma água todos os dias. E toda a minha família. É verdade, encontrei com seu filho lá. É verdade, Bel. Eu encontrei com seu filho lá. Uma benção, seu filho, hein? Que Deus abençoe ele poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe Joaquim, Valentim, Bento. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor, eu achei muito interessante isso, dona Silvana. Jesus, ele senta para ter um diálogo com as pessoas. Jesus senta para ouvir, Jesus senta para falar. E muitas das vezes as pessoas não querem sentar para ouvir. E nós acabamos de ler que Jesus senta com os discípulos. Aí, ó, falei da Fabiana Andrade, de Portugal, ela apareceu. A paz do Senhor, Fabiane. Fazia tempo que eu não te vi, hein? Acabei de falar de você logo no início. Pode depois acabar o vídeo, você pode assistir no início que eu falei. Fabiana Andrade, de Portugal, deve estar nos assistindo. Olha que benção aí, ó. Lá de Portugal, irmãos. Está lá em Portugal, Fabiana, que Deus abençoe ela poderosamente. Acabei de falar dela, a gente fala, tem pessoas que estão assistindo e não acreditam, né? E Deus é tão bom, a Fabiana Andrade, né? Fazia tempo que eu não via ela entrou aí, de Portugal. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, muitas das vezes, irmãos, Jesus, ele está nos ensinando aqui, que ele sentou com os discípulos para ter um diálogo. E muitas das vezes esse diálogo nos falta, e nós perdemos algumas bênçãos. Ontem eu fui fazer o exame psicotécnico, né, dona Silvana? Eu fui fazer o exame e eu fui o primeiro de chegar lá, irmãos. Ia ser 9h20, eu cheguei às 9 horas. Tudo que eu vou fazer eu gosto de chegar antes. Eu nunca chego depois, irmãos. Eu não gosto de todas as minhas atividades ou qualquer coisa que eu vou fazer. No meu trabalho eu entro às 8 horas, eu gosto de chegar 10 para as 8. Eu sempre gostei de chegar antes naquilo que eu vou fazer. Eu sempre gostei assim. Porque eu acho que você, né, o Michele Henrique, que Deus abençoe vocês, Juscelino Neves, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Um abraço para vocês. E é tão interessante, irmãos, você poder chegar no lugar antes, porque você pode ver o ambiente, né? Como ontem eu cheguei lá para fazer o exame psicotécnico, né? Eu falei assim, Deus tem um propósito aqui. Deus tem um propósito. E eu cheguei, irmãos, eu fui o primeiro de chegar. Cheguei 20 minutos, meia hora antes, né? Era 9h30, eu cheguei 9 horas. Cheguei lá umas 9 horas. Eu cheguei meia hora antes. E pra você ver, cheguei lá, não tinha ninguém, mas com isso eu cheguei primeiro, eu tive a oportunidade de ser atendido primeiro. Por isso que é a vantagem das pessoas que chegam sempre primeiro, irmãos. Porque ela tem a vantagem.
Você pode ver, quando você chega no aniversário, eu vou esperar todo mundo chegar. É ruim. Por quê, dona Sônia? Você chegar no aniversário, só para você entender, por último, você vai chegar sem cumprimentar todo mundo. E quando você chega primeiro, todo mundo te cumprimenta. Entendeu? A vantagem de chegar primeiro é algo incrível. Você pode ver que numa corrida, se tiver uma corrida, tiver 10, o que chegou primeiro é o que leva a medalha. Entendeu? Então sempre quando a gente chega em primeiro em qualquer lugar, nós não chegamos atrasados, nós sempre vai ter vantagem, irmão. Sempre vai ter vantagem. Tipo no culto mesmo, hoje. O culto hoje lota, de terça-feira. Você chegou primeiro, você vai ter uma cadeira para você sentar. Entendeu? Então é interessante. Eu quero fazer aqui uma análise só para você entender o que eu quero pregar aqui. Quando Jesus pede para os discípulos sentar, ele está todo organizado, sentado, e Jesus começa a falar sobre a multiplicação. Ele começa a falar sobre o poder, né, da multiplicação dos peixes e dos pães, que eles iam comer ali, ia até sobejar, ia sobrar, né? Jesus sempre quando faz algo, ele faz algo com abundância, ele faz algo com... Não dá nem explicar, a multiplicação de Deus é sobrenatural, né? A multiplicação de Deus é sobrenatural. E é verdade, pastor, quem chega por último tem que cumprimentar todo mundo. É verdade, isso daí entendeu? Mas só aqui fazendo uma ilustração para os irmãos entenderem, né? O que aconteceu ontem. Eu fui o primeiro de chegar meia hora antes no exame psicotécnico, eu estou renovando a carta, graças a Deus está tudo certo agora. Aí, irmão, eu chego primeiro e de repente chegou o quê? Mais 4 pessoas. E essas 4 chegam, irmãos, eu começo a evangelizar eles lá na frente. Na frente da sala do exame ali, né? O exame psicotécnico. Ali, dona Silvana, eu não falei para você, eu comecei a evangelizar os 4 moços que chegaram. E comecei a falar do amor de Cristo, irmãos. Comecei a falar de Jesus para eles. Comecei a falar várias coisas do Espírito Santo. E ali nós conseguiu, né? Nós estávamos preocupados que a doutora chegasse, mas aí começou a falar do amor de Cristo. Nós nem percebeu, ela chegou. Entendeu? E o interessante é que o verdadeiro cristão, ele é cristão em qualquer lugar, né? Aí lá dentro da sala, dona Silvana, eu não falei. Eu dei um berro de meu Deus lá, que o rapaz até assustou, irmão. Tinha um rapaz lá fazendo exame, né? Eu falei, meu Deus! Ele levou um susto lá. Eu não falei para você, dona Silvana. Ele levou um susto. Irmão, eu dei um grito lá, né? Graças a Deus. E ela falou assim, já passou. Eu dei um glória a Deus lá dentro. E todos perceberam, né? Que eu era servo do Deus Altíssimo. Não tinha como também não perceber depois de um ato desse. Mas eu achei muito interessante, porque quando eu estava meditando nessa palavra do Senhor, o Senhor coloca os discípulos sentados, irmãos. No capítulo 6 de João, quando nós estamos lendo, então quase com 60 pessoas. Fala assim, depois disso partiu Jesus pela outra banda do mar da Galileia, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Irmãos, por que Jesus assentou? Jesus quis ter um diálogo com eles. Jesus, né, Regina, Marcos, Jesus quis explicar. Muitas das vezes é bom nós ouvir, irmãos. Muitas das vezes é bom nós sentar, nós ouvir. Mas quando nós temos a oportunidade de multiplicar o reino de Deus, o que eu quero falar? Não apenas uma multiplicação física, você ser próspero, isso é bênção de Deus, eu sei, mas uma multiplicação espiritual, como o pastor Damião chega naquele exame e consegue evangelizar 4 pessoas. Comigo 5 que estavam ali para fazer o exame, eu não perdi minha oportunidade. Depois chegou mais 2 moças, tinha mais 6 pessoas, e naquele momento eu consegui dar glória a Deus, dar aleluia, e poder exaltar o nome do Senhor dentro daquele ambiente, né? Dentro daquele ambiente, eu pude falar do amor de Cristo, falar que Jesus cura, Jesus ainda liberta, Jesus voltará. Consegui ainda, irmãos, falar deste amor tão maravilhoso que é Cristo. Então, o que eu entendo aqui, quando Jesus ele foi fazer o milagre, primeiro ele conversou com os discípulos. Fala assim, só para você entender o 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próximo. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Felipe, aonde compraremos pão para estes comerem? Jesus ele tem um diálogo com Felipe, ele quer instruir a fé dos discípulos,
E ele começa a falar para um deles, que é o discípulo Felipe, que é o evangelista. Felipe é o evangelista. Ele começa a falar para Felipe, tem um diálogo ali. Felipe, onde nós vamos comprar pão? Jesus falando, irmãos. Parece que até bizarro, parece que é até brincadeira, né? Jesus é o dono do ouro e da prata, mas ele quer ter um diálogo ali para ver qual é a fé, qual é o pensamento das pessoas. Por isso que o diálogo entre as pessoas, isso é muito importante. É muito importante você ser uma pessoa que você tem diálogo com as pessoas. Porque primeiro, você aprende muito, você ensina muito. Alguma coisa você aprende. E eu achei muito interessante nesse sentido, quando o Senhor começou a revelar para mim que Felipe era um homem evangelista, um homem que ganhava alma para o reino. Mas aqui Jesus faz uma pergunta para ele e fala: Felipe, aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Você viu, muitas das vezes Jesus sabe o que vai fazer, mas ele quer nos experimentar. E muita gente fala: mas Jesus não experimenta nós não, pastor. Isso é coisa da cabeça dos outros, está aqui na Bíblia, está na palavra de Deus. Jesus experimentou Felipe para ver qual ia ser a reação dele, aonde estava estribada a fé de Felipe. Deus, ele quer saber aonde está estribada a nossa fé. Você viu, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele quis ter um diálogo, ele quis perguntar para Felipe. Ele queria falar com Felipe. E eu achei muito interessante, irmãos, que quando ele experimenta Felipe, para ver qual é a reação do Felipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer, Jesus sabia. E Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muito relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000 sentaram, irmão. Você já viu 5.000 pessoas? Né? Veja, 400 pessoas dentro da igreja já é incrível. Imagina 5.000 pessoas. Que coisa maravilhosa, 5.000 pessoas. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Mas ali, você vê a atitude de alguém, irmãos, que está do lado e ter uma atitude, você ter uma ideia boa, irmãos. Jesus está falando com Felipe, mas quem entra na conversa? André. André entra na conversa. E ele fala: Senhor, tem ali um rapaz que tem 5 pães e 7 peixinhos, né? Vamos ver aqui para ler certinho. O verso 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Entendeu? E Jesus fala assim, pede para ele sentar. Jesus falou: já observei o milagre. Jesus já tinha observado o milagre, irmãos. Ele já tinha observado. Mas o que interessante, mas se André não entra na conversa, e se André não fala: tem um rapaz aqui que tem esses pães, esses 2 peixes. Muitas das vezes Deus, ele quer ver a sua atitude, você tomar uma atitude e dizer: Senhor, eu tenho isso. Por isso que Deus responde. Deus responde a partir do momento que você toma a decisão. Porque muitas pessoas, eles perdem a bênção. Porque o momento de falar não fala. E o momento de não falar, quer falar. Você pode ver que tem pessoas que não é o momento de falar, eles querem falar. Mas o momento que é para falar, não fala. O momento aqui de André foi um momento, irmãos, propício. Foi um momento ideal. Foi um momento ideal para André falar. Porque Jesus estava perguntando para o evangelista Felipe. Mas André entra com uma fala maravilhosa. Fala: Jesus, tem um rapaz aqui. Por quê? André sabia, dona Silvana, que Jesus podia multiplicar. André sabia que Jesus podia fazer um milagre. Por isso que ele apresentou para Jesus. Então, quando você apresenta para Jesus, você sabe que Jesus, você tem a confiança que Jesus pode fazer um milagre. Isso é maravilhoso. A multiplicação sobrenatural. A multiplicação sobrenatural. Quando você confia de todo o teu coração, você começa a contemplar o milagre. Você começa a ver a multiplicação. Ótima terça-feira, com muita alegria a todos que estão assistindo esta live. É uma benção, Cláudia. Deus abençoe, Cláudia Caetano. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Então, irmão, o momento de falar você fala, o momento de não falar você não fala. Então não percam, né, o diálogo ou a oportunidade de você apresentar diante de Deus. André apresentou algo que multiplicou para sustentar mais de 5.000 pessoas. Então Deus vai multiplicar algo na tua vida, mas só basta somente você apresentar para Ele. Tem que apresentar. Amém, dona Silvana? Vamos lá, dona Silvana. Passou a hora que eu nem vi, dona Silvana, um toque aqui. 7h35, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos consagrar diante do Senhor, né? O Senhor que consagra. E eu creio. Você que crê, você que sempre espera esse momento, né? Sirlei Alves. Bom dia, pastor. Bom dia, Sirlei. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para o seu filho, né? Kleber Alves. Para a nora, para o netinho. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. É, dona Silvana? Deus é Deus de maravilha, Deus de milagre. Deus ainda opera, irmãos. Tem operado grandes sinais para a glória e a honra do Senhor. Amém? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que consagra, é o Senhor que faz o milagre. Então nós pedimos diante do Senhor, consagra esta água, coloca, Senhor, as tuas mãos, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida dessas pessoas. Como foi dita a tua palavra, o diálogo é muito importante. Isso é muito importante. Porque Pedro, ele apresentou aquele moço. Felipe estava pensando no dinheiro para ver se pudesse comprar. Mas ali o Senhor fez o milagre dos sinais para que todos os discípulos contemplassem para a glória e a honra do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso para operar grandes milagres e grandes maravilhas. Senhor, abençoa de uma forma especial, que aquele que crê e aquele que toma posse recebe a cura do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, dona Silvana? Tá aí, dona Silvana? Fala, dona Silvana. Manda um beijo pra mãe da Neuza, ela tá falando, ela tá assistindo. Mandar um beijo pra vozinha. Vozinha, ó, um beijinho pra vozinha aí, pra mãe da Neuza, né, que está nos assistindo. Bom dia, pastor Damião. Este programa também é um momento como André, pois compartilha a palavra. É isso aí, glória a Deus. Deus é Deus maravilhoso. Você tem que ser um André, irmão, ser ativo, né? Não ficar igual o Felipe. Felipe era um homem tão usado, um evangelista, mas falou, Senhor, o dinheiro vai dar, o dinheiro... Aí André vem, apresenta aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E Jesus falou, manda sentar ao povo, que agora vai acontecer a multiplicação. Que Deus abençoe vocês. Já estou perdendo hora, né? 7h37. Eu entro 8 horas no meu trabalho. Que Deus abençoe, Vartão. Um abraço para você, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Que essa multiplicação, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que essa multiplicação acontece na vida de todos vocês. Aquele que você marcou, alguém da tua família, alguém do grupo da tua família. Que Deus abençoe aquele que está trabalhando, aquele que vai trabalhar. Que Deus abra a porta daquele que não está trabalhando. Que Deus abra as portas, né? Olha o Felipe Luiz Nogueira aí, olha que bênção, nos assistindo também. Deus abençoe, Felipe. Aí estamos falando do Felipe, né? Felipe ali, que o Senhor experimentou ele e ele falou, aí temos um pouco aqui, 200 dinheiros, né? 200 denários, né? Mas Jesus, ele queria a multiplicação do pães e do peixe. Por que pão? Pão simboliza vida. Porque Jesus falou, eu sou o pão que desci do céu. O peixe, irmão, significa almas. Quanto mais multiplicação de vida e mais multiplicação de almas, isso é ótimo para o reino. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, dona Silvana. Bom dia. Ohio. Bom dia. Buenos dias. Bom dia. Bom acabou. Bom dia. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Que o Espírito Santo de Deus continua falando no coração de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Uma boa terça-feira. E hoje à noite, dona Silvana, tem culto. Hoje tem culto extraordinário. Deus vai fazer grandes milagres. O irmão sonhou, irmãos, que eu estava orando e os demônios manifestavam. Falei, irmão, isso daí tem acontecido mesmo. Deus tem o poder dele tem se derramado. Mas nós estamos aí na expectativa do Senhor e deixar Deus agir de uma forma sobrenatural. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Um abraço.